Olá pessoal, sou eu de novo. E todos nós conhecemos Os Simpsons. Afinal, a série animada lançada em 17 de dezembro de 1989 fez parte da infância de muita gente e atualmente se mantém bem presente em adaptações e novas obras. Tivemos uma nova temporada recentemente, também tivemos alguns curtas-metragens e tivemos alguns jogos e parcerias também. Eu queria muito estar falando dos jogos ou da série animada, mas infelizmente eu estou trazendo para vocês hoje a adaptação em filme, lançada em 27 de julho de 2007, Os Simpsons, o filme. Será que essa obra conseguiu ser uma boa adaptação da nossa família amarela preferida, até porque não tem nenhuma outra família amarela concorrente, ou será que esse filme amarelou nas telonas? Pode deixar que hoje eu vou dar a minha opinião e falar se esse filme vale a pena. Mas antes, deixa um like se quiser ajudar o canal, se inscreve também e comenta aí qual pode ser o próximo vídeo. Então, vamos lá. De uma forma muito resumida, esse filme é basicamente sobre a cidade de Springfield estar enfrentando problemas com o meio ambiente e com a poluição, que aparentemente era causado apenas pelo lago sujo, já que os cidadãos se uniram e limparam esse lago, então magicamente o problema sumiu. Então Homer faz uma cagada de forma literal e joga toda a mercadoria na água, contaminando ela e sujando o meio ambiente. Então, o governo decide que Springfield deve ser presa numa cúpula. Chamaram do Flamingo e então ele fez a gaiola. Todos foram presos graças à cagada do Homer. Então, a família Simpson são perseguidos pela população e conseguem fugir de Springfield. Então vão para o Alasca e lá ficam por apenas um dia, pois a família Simpsons precisam voltar e salvar seus amigos. E obviamente eles só um dia, pois o roteiro joga a favor deles. Não me diga. Primeiramente, vamos falar da história. O resumo que eu dei já diz tudo. É uma trama genérica e não estou nem comparando com as outras produções, mas sim com a própria franquia. O que mais vemos na série animada é o Homer sendo burro e decepcionando geral. Crises no casamento com a Marge, Lisa tentando resolver o mundo e arranjando algum interesse amoroso. Por aí vai. Só que esses temas costumam rolar em episódios isolados. Jesse e Longa pegam umas 400 subtramas e socam em 1h30. São tantos arcos que nenhum foi bem construído ou finalizado. Tudo parece jogado de qualquer jeito. Aquele garoto que a Lisa gosta, por exemplo, é o sinônimo de vazio. Ele aparece no início, a cúpula surge e a gente só lembra da existência dele no final. O Porco-Aranha só serviu de pretexto para o Homer poluir a água. Além disso, inventaram um vilão e vários núcleos novos, mas não conseguiram desenvolver ninguém. E vamos ser sinceros, pessoal. A ideia de conscientizar a galera sobre a poluição é uma péssima escolha para um filme dos Simpsons. Imagina você esperar o filme do Homem-Aranha o ano inteiro e na hora ter uma crítica ao aquecimento global. Uma coisa pra mim é Lorax e Wally, que já nasceram com essa proposta. Pra mim tá beleza. Outra coisa é os Simpsons. Já que fizeram a parada com esse papo de cuidar do meio ambiente, o mínimo que a gente espera é que o tema tenha importância. Mas nesse filme, essa ideia só serviu nos primeiros 30 minutos, depois nem sinto mais. Essa proposta foi a mesma coisa do Porco-Aranha. Serviu apenas como desculpa para Springfield virar alvo do governo. Até porque a história basicamente ignora qualquer outro arco que não seja a do Homer. E a Lisa, que seria a única a se preocupar com o meio ambiente, passa o tempo todo só falando do menino que gosta. Ela mesma esquece dessa trama. A trama principal basicamente gira em torno do Homer, suas decisões e ações que causaram tudo no filme. É uma história genérica de um personagem egoísta e ignorante que precisa ver que sem as pessoas em volta, ele não é nada. O Homer na própria série animada já é alguém assim, mas o que ele faz aqui chega a quebrar qualquer limite do tolerável. A cena que ele desafia o Bart a andar de skate é um exemplo perfeito disso. O Homer faz sim coisas egoístas no desenho, mas no final ele percebe os erros. Aqui ele só erra, erra e erra. Nesse filme, ele só percebeu as mancadas dele porque magicamente apareceu uma mulher para ajudar ele a entender as burradas que fez. Pois se não tivesse uma mulher dessas, ele não teria mudado de ideia. No desenho, ele é muito burro, mas a série leva isso para o lado cômico e o ambiente joga a favor da comédia. No filme, ele faz burrices atrás de burrices e um roteiro sério. Todos os personagens estão mais tensos do que o normal, só ele continua sendo estúpido. Ou seja,
A falta de inteligência dele aqui não é engraçada e nem combina com o clima do próprio longa. Na animação ele é assim burro e alguém que erra várias vezes, mas ele reconhece as falhas e tenta não errar mais. No filme, deixaram ele muito pior e ele conseguiu virar a definição do errado. Esse palhaço precisou que Springfield fosse presa, que perdesse a família e da ajuda de uma velha nascida de um roteiro fraquíssimo para só aí ele entender os erros. É mesmo, é? E já que eu falei da véia, o roteiro desse filme é lamentável. Springfield é presa na cúpula e por pura coincidência do destino, existe na casa deles um buraco que leva ao outro lado. Isso parece mais um esquema de teletransporte, pois eles pulam lá e aparecem instantaneamente do outro lado. E para não serem perseguidos, logo após o Homer pular, esse mesmo buraco ganha a maldição de Uzumaki, faz um redemoinho e se destrói sozinho. Depois, eles precisam de um veículo e magicamente estão perto de um local de apostas onde o prêmio, por pura coincidência, é um carro. Eles partem para o Alasca, atravessam o Canadá e chegam lá rapidinho. De uma forma que não foi explicada, eles já chegam e tem uma casa pronta esperando. Mas o roteiro precisa que os Simpsons voltem para a cidade, então eles veem na TV que vão destruir Springfield. A família quer salvar o pessoal, mas como raios eles acham que impedir alguma coisa? Eu chegar lá, avisar que a cidade vai pelos ares, e aí? O que iam fazer depois? Nisso, o Homer, que era o mais burro, finalmente fala algo inteligente e decide que não vai. Só que aí a família pega um trem que magicamente vai do Alasca até os Estados Unidos e eles acabam capturados. Após o Homer conhecer a mulher que apareceu do nada e impediu que ele fosse devorado por um urso, ele decide ir até Springfield. E eu pensava que o Homer era lento, mas o cara simplesmente atravessou do Alasca até os Estados Unidos em poucos dias. O frio, os bichos, a fome e a lógica simplesmente não existem para ele. Ele é incansável! Ele vence, vence e vence! Quando chega lá, magicamente tinha equipamentos perto que ajudaram o Homer a entrar na cúpula. E para ele salvar o mundo, precisou que o Bart jogasse a bomba exatamente na abertura pequenininha, enquanto estava numa moto em alta velocidade. O Bart consegue, por um milagre divino, e quando o vilão ignorado aparece para finalizar o Homer, do nada a Maggie, que estava na cidade segundos atrás, surge com algum poder de prever o futuro. Por muita sorte, ela estava no local exato para jogar uma pedra que tem o dobro do seu tamanho. E assim o inimigo é derrotado. Que roteiro sensacional! Como isso aqui não ganhou Oscar? Boa tarde. Como vai, senhor? Idiota. Sem falar de alguns outros furos de roteiro, tipo, ninguém tentou, por exemplo, cavar um buraco até o outro lado. A Marge fala que só tem $10 que ela gasta nas tentativas para ganhar o carro, mas na cena seguinte já aparece comprando carne seca. Aqui o Bart ganhou uma trama genericaça de alguém que queria o outro pai. Ele passou o tempo todo xingando o Homer, mas no final perdoou o velho porque sim, o Homer deixou o moleque segurar a bomba e pronto, teve o perdão. Simples assim. A Lisa, para mim, continua sendo a Lisa. Lerda, insuportável, sem graça e arrogante. Não consigo pensar uma coisa boa dela nessa história. E a Marge serviu para julgar as ações do marido. Ou seja, foi só mais uma, já que todo mundo também faz isso. E o vilão? Espera, quem é ele mesmo? Esqueci. De qualquer forma, ele é pouco explorado e construído. Sem falar que Springfield vencer, esse cara não deveria ser tratado como uma vitória, já que ele estava a serviço do governo dos Estados Unidos. Ou seja, para os reais vilões colocarem outro plano em ação e pulverizar a cidade é 2 palitos. A cúpula também é esquecida na maior parte do tempo, já que os Simpsons fogem de lá rapidão e nesse período nem sentimos o impacto dela. E que ideia ridícula do governo, uma cúpula gigante para prender o município. Olha o nível de imaginação dos caras. De qualquer forma, aqui só a trama do Homer teve importância, o resto aí foi só enfeite. Tá na noia de novo, Homer? Por que você pergunta isso? Você tá fechado com os caras? Esse filme ganhou notas positivas tanto da crítica quanto do público. E eu só queria saber o porquê. Quais foram os motivos para considerarem esse filme bom? As piadas aqui erram na maioria das vezes, a única que eu achei legalzinha foi aquela dos animais e a do robô, de resto não tem nenhuma. Se falarmos de roteiro, história, personagens, adaptação, fidelidade à obra e o desenvolvimento,
O filme falhou em tudo isso. Acho que quem diz que esse filme é bom tem que rever seus conceitos, pois ele erra em tudo mesmo. No fim, a bilheteria foi muito bem e em 2027 vai ganhar uma continuação. E assim, eu até quero que os Simpsons ganhem mais e mais filmes, mas continuar isso aqui será uma decisão terrível. Tomara que eu esteja errado e faça um ótimo trabalho, do jeito que a série merece. Lembrando sempre que essa é apenas a minha opinião. Você pode gostar, odiar ou adorar esse filme e pra mim tá tranquilo. Se você quiser ajudar, deixa aquele like de respeito e se inscreve no canal. Também fica à vontade para comentar alguma coisa que você queira ver eu aqui trazendo. Vou ficando por aqui, e se vocês quiserem ver alguém de cor diferente, careca, que tem que aprender que sozinho não é nada e que é bom de verdade, assistam Shrek.